Vamos lá, nós estamos na nossa série de pregações sobre oração. E eu não sei se vocês perceberam, eu estou gripado. Então, se a minha voz estiver ruim, alguma coisa, dá um sinal aí, beleza? Eu estou me ouvindo bem, mas às vezes vocês não estão. Vai ficar um pouquinho fanho, talvez, a voz. Mas eu estou fazendo o maior esforço que eu consigo aqui, tá bom? Se não estiver entendendo, faz uma careta aí, assim, ó, que eu vou saber que você não está entendendo, eu vou tentar melhorar a voz, tá bom? Ou pede pro Lê lá, que o Lê é o cara do som. Amém? Mas amém. Então nós seguimos a nossa série de pregação sobre o tema oração. E nos últimos 2 domingos, nós vimos o porquê que as pessoas desanimam da oração, e nós vimos que a oração não é um dever, ela é um acesso. Foram 2 palavras maravilhosas, muito poderosas. Uma delas está até lá no YouTube. A outra, o pastor apertou o botão de mute aqui quando foi pôr o microfone e não saiu som na gravação inteira. Vivendo e aprendendo, eu nem sabia que tinha um botão de mute aqui. Eu apertei, então não ficou salvo. Tem todo eu lá, andando para lá e para cá, mas não tem som. Então não vai ter a sequência toda, tá bom? O pastor é meio ruim de tecnologia, gente. Mas nós estamos vivendo e aprendendo. Essa eu testei, tá funcionando. Essa nós vamos colocar lá também. Amém? Mas tem a primeira lá, sobre a oração. E hoje eu quero tratar com vocês um outro tema, que é: a oração não muda só as coisas, muda você. A oração, ela não muda somente a circunstância, ela nos muda. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 22, a partir do versículo 39. Amém. Aqui é Jesus no Getsemane. Vamos lá. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém? O intuito dessa mensagem de hoje é que que você entenda que a oração, ela não é um evento, ela é relacionamento. E o que acontece quando a oração deixa de ser um evento e se torna um relacionamento? Sabe o que acontece quando a oração deixa de ser um evento e se torna um relacionamento, irmãos? Ela transforma quem ora. Ela transforma quem está orando. A coisa mais bela da oração não é as coisas que mudam por causa dela. Não é as bênçãos que você recebe por orar. A coisa mais bela da oração é quando ela nos transforma. Quando ela muda o nosso coração, quando ela transforma a nossa mente, quando ela gera em nós um coração quebrantado. Se a oração não produz em nós um coração quebrantado, se a oração não produz em nós uma transformação, um desejo por transformação, se a oração não produz em nós uma paixão pela palavra, uma paixão por Jesus, ela está sendo apenas um evento. Ela está sendo apenas uma obrigação, como eu falei na semana passada. Ela é apenas um ritual. Porque quando nós entramos para orar, desejando relacionamento,
nós não entramos querendo uma resposta. Nós entramos querendo ser transformados. A melhor coisa que tem é quando nós entramos para orar, não só para buscar uma resposta, mas para ser transformado pela presença daquele. Transformado pela resposta que ele dá, transformado pelo abraço que ele dá, transformado pelo não que ele fala, transformado pela sua presença, que se manifesta de forma individual a cada um. Mas o maior desejo do nosso coração tem que ser que a oração gere em nós transformação. Porque a oração não é só um lugar onde pedidos são feitos, é um ambiente onde pessoas são moldadas. Isso é o mais poderoso de tudo, irmãos. A oração é um ambiente onde nós somos moldados. É onde o Senhor estreita o nosso coração. É onde o Senhor revela o mais profundo do nosso coração. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa noite é a oração revela o que está dentro de nós. Vamos ler Salmo 139, 23 e 24. Salmos 139, 23 e 24. Nós vamos ler. Aleluia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno, ou pelo caminho da salvação. Aqui é uma oração que meu Deus, como eu sou apaixonado nessa oração. Eu por muitas vezes, quando vou orar ao Senhor, eu repito essas frases. Eu falo, Senhor, sonda-me o mais profundo do meu ser. Procura em mim se há algo que não te agrada, e sempre há. Mostra para mim aquilo que eu não quero abandonar. Mostra para mim aquilo que eu estou amando mais do que o Senhor. Mostra os meus anseios, mostra as minhas inquietações. Essa é uma oração que verdadeiramente revela o que está dentro de nós. Essa é uma oração que mostra o que tem. Porque quando a oração ela é superficial, a gente controla o discurso. Nós chegamos, pedimos, exigimos, decretamos, misericórdia. Nós fazemos isso e aquilo, como se Deus fosse nosso servo. Como se Deus fosse menor do que nós. Como se Deus é uma lâmpada mágica que você esfrega e te dá 3 desejos. Mas quando a presença de Deus aprofunda, máscaras começam a cair. Você começa a ver a sua inquietação. Você começa a ver o seu desespero. Você começa a ver que você não confia tanto assim. Vou falar nós, porque isso acontece comigo. Nós começamos a ver que nós não amamos tanto assim. Nós começamos a ver que nós não conhecemos Ele tanto assim. Quando nós realmente saímos de uma oração superficial, quando nós realmente vamos buscando um verdadeiro relacionamento, aquilo começa a revelar o mais profundo do nosso ser. A oração profunda, ela revela a ansiedade escondida, revela o orgulho escondido, revela o medo escondido, revela as mágoas enterradas. Muita gente quer um Deus que resolve problemas, mas evita um Deus que revela o coração. Muitas vezes nós queremos uma oração superficial. Muitas vezes nós queremos só repetir palavras. Muitas vezes nós só queremos pedir por bênçãos. Porque se nós pararmos para ouvir
o que está dentro de nós, o que Jesus acha de nós, vai revelar muita coisa que exige transformação de caráter. É muito mais fácil nós expulsarmos, nós decretarmos, nós exigirmos, nós batermos o pé, nós gritarmos, nós urrarmos, nós chorarmos, nós fazermos sei lá o quê. É muito mais fácil o sacrifício externo. Vamos lembrar da aula da IBC? É muito mais fácil o sacrifício externo do que a verdadeira transformação de caráter. Parar para ouvir, Vitor, você é isso. Parar para ouvir, olha, filho, o teu coração é ruim. Mas é nessas orações, eu não quero que você saia com peso disso, eu quero que você saia com alegria disso. Porque um bom pai, um bom amigo, um bom pastor, que é tudo que Jesus é, ele mostra para nós o que nós estamos errando, mas ele nunca nos abandona. Ele nunca olha para nós e fala assim, ó, se vira com o teu problema. O Jesus, ele olha para nós e fala, Vitor, seu coração não é tão apaixonado assim, mas calma aí que eu estou contigo. Calma aí que eu vou te ensinar. Abre a minha palavra, chega mais perto de mim, porque eu nunca te abandonarei. Então a verdadeira oração, ela mostra quem nós somos de verdade. Mas ela aproxima ainda mais o nosso coração de Deus. A oração não serve só para Deus ouvir sua voz. Ela serve para você enxergar o seu coração. Não ore só para Deus te atender, irmãos. Ore para que você veja o que está no mais profundo do seu ser. Eu citei na quarta-feira e eu vou citar de novo. Tem uma pregação que eu gosto muito. Eu não sei qual é o pastor original, porque eu já vi uns 3 pastores fazendo muito parecido. Então a gente não sabe quem foi o primeiro. Mas não importa quem foi o primeiro. Se chama a santidade. Ou há pecado na nossa santidade. Essa é uma pregação que eu ouvi, 8 anos atrás. Um grande amigo enviou para mim e falou, irmão, eu estava num momento muito difícil. Ele falou, escuta isso daqui. E muito difícil porque eu me achava mais do que eu era, irmãos. E ele me mandou com um bom amigo. Ele me mandou assim, escuta isso daqui. E é uma mensagem que diz que há pecado na nossa santidade. Que há pecado em nosso servir. Que há pecado em nosso ir para a igreja. Que há pecado em nossas orações. E não, eu não quero te escandalizar. Mas muitas vezes nós somos egoístas. Nós vamos para a igreja porque durante aquela semana nós temos alguma decisão difícil para tomar. Então eu vou para a igreja para Deus me abençoar. Mas quando eu não tenho uma decisão tão difícil assim, talvez eu não vou. Eu vou orar quando eu preciso de uma bênção. Mas quando eu não estou precisando de nada, quem é Jesus? Eu sirvo o irmão lá, porque me convém, porque lá na frente ele pode me oferecer algo. Eu oferto, eu dizimo, por quê? Com medo do devorador, do migrador, do sei lá o quê. Quando a palavra fala para nós ofertarmos com um coração alegre, quando a palavra nos fala para dizimarmos por honra e fidelidade. Então muitas vezes há pecado na nossa santidade. Mas o mais importante é que Jesus não nos abandona mesmo assim. Então para a sua vida, irmão, pare de usar a oração só para pedir. Comece a usar a oração para se expor, para se abrir. Não tenha medo do que Deus vai mostrar. Deixa eu te falar, o que Ele vai mostrar é feio. É feio. É bem feio. Mas só Ele pode deixar bonito. Então só nós abrindo de verdade podemos ter um coração segundo dele. Só nós permitimos que Ele nos exponha para nós mesmos. Só nós permitindo que Ele exponha o nosso pecado, nós conseguimos
deixar com que Ele limpe. Amém? Segundo ponto de hoje. A oração quebra o nosso controle. Vamos abrir Lucas 22, 42. A oração de Jesus. Novamente. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Getsemane é o maior retrato da oração verdadeira, irmãos. Jesus não fingiu força. Jesus não confessou positivamente. Jesus foi honesto. Ele mostrou angústia, dor, pressão. Mas no final, entregou o controle. Oração madura não é tentar convencer a Deus a fazer a nossa vontade. É permitir que Deus alinhe o nosso coração à vontade dele. Essa é a verdadeira oração. Anota isso, irmão. Lembre-se disso todas as vezes que você for orar. Lembre-se disso. O maior milagre da oração não é quando Deus muda o cenário, é quando Ele muda a nossa rendição. É quando Ele muda o nosso coração, é quando Ele muda o nosso caráter, é quando Ele muda, quando Ele quebra o nosso orgulho, quando Ele quebra a nossa cerviz, quando Ele nos dobra, e que nós entendemos que não somos nada. A melhor parte da oração é essa, porque aí logo em seguida vem uma parte maravilhosa, que quando nós entendemos que nós não somos nada, nós entendemos que Ele é tudo, e é muito melhor viver a vontade dEle do que a nossa. É muito melhor ficar debaixo da misericórdia, da graça e da direção dEle, do que do nosso controle, do nosso comando. Mas nós só podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando deixamos o nosso coração ser revelado. Quando deixamos o nosso orgulho ser revelado. Quando temos coragem de tirar a mão do controle. E mais uma vez para a sua vida, irmão, para de tentar controlar tudo. Ore até o seu coração descansar. Ore sem cessar, para que não caiam em tentação. Então ore, entregue também. Entrega também é resposta espiritual, irmãos. Você não é o super espiritual porque você ora muito. Você é o mega espiritual porque você entrega muito. Você é espiritualmente forte quanto mais você entrega. Quanto mais nós entregamos, mais espiritual nos tornamos, porque mais parecidos com Cristo nos tornamos. E o terceiro e último ponto, a oração nos fortalece para enfrentar o que não mudou. Vou explicar. Vamos abrir 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Nós vamos ler. E o pastor está babando. Misericórdia. Amém. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que sou forte. O povo da teologia da prosperidade morre aqui, irmãos. O povo da teologia da positividade morre aqui. O povo do declara que vai acontecer, quer morrer quando eles lêem Paulo. Porque Paulo fala, eu me alegro, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco é que sou forte. E isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é andar de glória em glória. O verdadeiro evangelho não é andar de bênção em bênção. O verdadeiro evangelho é tome a sua cruz e siga-me e se alegre, porque na sua fraqueza o poder de Cristo se manifesta. Irmãos, ser cristão é a coisa mais doida que existe. Você saiu da tua casa num domingo e o pastor está falando para você se alegrar na sua necessidade. O pastor está falando para você se alegrar na sua fraqueza. O pastor está falando para você se alegrar nos insultos dos outros. O pastor está falando para você se alegrar na perseguição. Quem é o bando de doido que deixa a sua casa quente, gostosa, para ouvir isso num domingo? Tem que ser muito apaixonado. Paulo orou 3 vezes para o espinho sair e Deus não removeu, porque Deus não prometeu que Ele ia fazer tudo o que você queria. Ele prometeu que a graça dele era suficiente. Ele prometeu que a presença dele estaria com você todos os dias. Ele prometeu vida eterna. Ele não prometeu que você andaria de glória em glória. E eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia à necessidade. Eu não estou falando para você vender tudo e passar necessidade. Trabalhe, estude, se capacite, ofereça uma boa estrutura para você e para sua família. Mas alegre-se se vier ou se não vier. Permaneça firme, se Deus fizer ou se Ele não fizer, porque se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus, se Ele faz, Ele é bom, e se Ele não faz, Ele continua sendo bom. Eu não estou falando para você ficar no seu sofá, eu não estou falando para você ficar mendigando. Eu detesto oração que parece mendigando. Posicione como filho. Filho não mendiga nada. Mas filho diferencia, se alegra no não do pai. O verdadeiro filho se alegra com a presença do pai, não com a bênção que ele dá. O verdadeiro filho se alegra mais em servir do que ser servido. Se alegra mais em dar do que receber. Tem horas que Deus muda a situação, mas tem hora que Ele fortalece você dentro da situação. Tem hora que aquela situação é para moldar o seu caráter. Tem hora que aquela situação é para mudar quem você é. Tem hora que aquela situação é para mostrar tudo de podre que tem dentro de você. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. A oração não elimina sempre as batalhas, mas sustenta você nelas. A oração não é garantia, irmão, que as batalhas vão sumir. A oração garante que Deus te sustente no meio dessa batalha. Todas as vezes que Deus olhou para Davi e falou, vai lá e guerreia,
ele venceu. Quando Davi olhou para os caras e falou, esse povo aí é fraco, eu não preciso nem orar. Vamos lá e vamos aniquilar eles. Ele perdeu. Porque era Deus que sustentava Davi no meio das batalhas. Era Deus que dava vitória para Davi em meio às guerras. E é Deus que nos dá vitória em meio às batalhas. Então nós precisamos entender que não é toda oração que vai eliminar a batalha, mas a oração nos sustenta no meio da batalha. Às vezes Deus não acalma a tempestade, mas acalma você, eu, dentro dela. Irmão, não sei se você já conversou com aquela pessoa que está um furacão na vida dela. E ela está ali, olhando para a tua cara, servindo, alegre, rindo, falando de Jesus, falando do amor dele. Ele até chora no colo daqueles que ele tem segurança. Ele até chora no privado. Ele até abre o coração e fala, eu não estou aguentando. Mas ele sai e ele coloca um sorriso no rosto e fala, Jesus é bom. E não porque ele quer forçar algo, não porque ele quer ser religioso, não porque ele quer mostrar uma autoridade que não tem, mas porque ele sabe que o Senhor está com ele no meio desse caos todo. Ele sabe que o Senhor está com ele em meio a toda essa dor, essa angústia. Isso é a oração que eu mais faço ao Senhor. Eu falo, Senhor, mesmo que eu não esteja vendo saída, mesmo que eu esteja olhando para um lado vendo tempestade, olhando para o outro vendo furacão, olhando para o outro vendo tornado, aí olha para o outro tsunami, mesmo que eu não consiga ver nada, eu tenho certeza que a sua presença está comigo. E é isso que me faz continuar. E é isso que me faz acordar. E é isso que me faz servir. E é isso que me faz amar. Porque nós choramos e é isso. Pode chorar, irmão. Chore para o Senhor. Fala que não está aguentando. Chore para pessoas que você pode confiar. Mas nunca desacredite que o Senhor está com você. Porque se você não acredita que Ele está com você, em vão é a sua batalha, em vão é a nossa luta, se Ele não está conosco. Muitos de nós entramos na oração querendo que Deus transforme nossa vida, mas Deus quer transformar nosso interior. Porque gente transformada, irmãos, presta atenção nisso, gente transformada suporta processo, vence tentação, amadurece na fé, permanece firme mesmo no silêncio de Deus. Irmãos, quer saber se alguém está transformado? Quer saber se você está transformado ou não? Olhe para os processos da sua vida. Você tem suportado os processos da sua vida? Você tem vencido as tentações? Você tem amadurecido na fé? Ou é 20 anos de igreja e você faz a mesma coisa? 5 anos de igreja e você faz a mesma coisa? 2 anos de igreja e você faz a mesma coisa? Você não pode ser o mesmo do mês passado. Se nós estamos caminhando com Jesus, nós não podemos ser o mesmo de 3 meses atrás. Nós andamos de transformação em transformação. Nós andamos sendo moldados por Ele. A oração não é mágica, não é performance, não é protocolo, é relacionamento. E todo relacionamento verdadeiro transforma as pessoas envolvidas. Quem se relaciona muito com uma pessoa pode reparar, você começa a se parecer com aquela pessoa.
Você começa a falar meio parecido com ela. Você começa a andar meio parecido com ela. Você até começa a se vestir meio parecido com ela. Porque todo relacionamento profundo gera transformação, gera conexão. O pessoal que é casado aí, olha para a tua vida. Não tem coisa que você faz que é igualzinho ao teu cônjuge? Tem coisa que você faz que é do teu cônjuge. Você fala assim, nossa, eu não fazia isso. Eu não falava isso daqui não. É igualzinho. Igualzinho. Não é tudo, óbvio, que você não vai perder a sua característica. Você não vai perder a sua individualidade. Eu estou falando de pontos. Mas imagina com Jesus, que fala que nós temos que alcançar a estatura de varão perfeito. O varão perfeito aqui é Cristo Jesus. Talvez a maior resposta das suas orações não seja aquilo que Deus vai colocar na sua mão, mas aquilo que Ele vai formar dentro de você. Coloque-se de pé.